as condições do solo, as condições do ar e as condições da água no Brasil. Meu nome é Vinícius Nunes e nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre o que eu entendi em relação a esse tema. Durante todas as aulas remotas na Escola Estadual José da Costa, especificamente na aula de Biologia do professor Henrique, o conteúdo passado foi em relação aos poluentes no solo, na água e no ar. No caso, eu refleti muito sobre essa pesquisa, porque eu parei para perceber que eu acabei estudando sobre os três principais compartimentos da biosfera, que são o ar, no caso a atmosfera, a água, no caso a hidrosfera, e o solo, no caso a litosfera. Foi um tema bem interessante, porque eu vi o potencial que o Brasil tem em relação aos seus recursos naturais. Está diretamente ligado à condição do solo, da água e do ar. Eu pude perceber que, por exemplo, o solo ele é fértil, ou seja, ele é rico em nutrientes. Já relacionado à condição da água, ela é encontrada em alguns lagos e em alguns rios são limpos. Em relação a essa condição da água, pesquisando e vendo estatísticas, eu pude perceber que o Brasil, na questão do aproveitamento da água, possui 12% da água superficial do mundo, de forma surpreendente. Em relação à condição do ar, eu pude perceber que em baixas altitudes o ar é muito poluído e em altas ela é mais limpa. Pesquisadores dizem que, em relação à qualidade do ar no Brasil, a temperatura é razoável. Ou seja, em relação a esses recursos naturais, eu pude perceber que o Brasil tem uma boa porcentagem em relação à utilização desses recursos para áreas como energia hidráulica e agronegócio, por exemplo. Mas eu pude perceber também que em relação a os poluentes e a ação que é considerada crime da poluição no ar, na água e no solo, vem diminuindo essas estatísticas. Estudado uma relação harmônica entre a evolução da tecnologia e da natureza. Então, o que eu posso concluir em relação a essa condição da água, do ar e do solo brasileiro é que talvez o Brasil esteja em condição de decadência em relação a isso, porque a poluição aumenta. Deve haver investimento científico e tecnológico para que se encontrem alternativas conscientes para harmonizar a tecnologia evoluindo, mas em prol da harmonia com a natureza.